No fim do inferno se encontram os labirintos das sombras, desafiando os seres humanos a enfrentá-los. E, no último, aguarda o temível dragão da destruição, conhecido como Napolitan. Após uma década de perdas, com amigos e amores levados pelos labirintos das sombras, o prota afirma ter finalmente chegado ao fim. Determinado a enfrentar Napolitan e pôr um fim a tudo, ele se prepara para confrontar o seu destino. Então, o prota começa a recitar o feitiço mágico, selando o poder do dragão e proporcionando uma oportunidade para que seus colegas atacassem e derrotassem o dragão. Após a batalha, o Santo Espadachim elogia o bom trabalho que fizeram ao salvar o mundo. No entanto, o rei de Esteban questiona por que a mensagem de conclusão não foi transmitida, já que o objetivo havia sido cumprido. O Santo Espadachim concorda, mencionando que eles deveriam ter retornado ao seu mundo original, mas talvez precisassem apenas esperar um pouco. O Sábio da Magia começa a mencionar que apenas 6 deles sobreviveram entre 150 milhões de pessoas. A Santa o interrompe dizendo que era para ele parar com esses cálculos inúteis, já que não traria as pessoas de volta à vida. O prota comenta que, pelo menos, deveriam ficar satisfeitos por terem salvado o mundo. A Santa começa a afirmar que, se não fosse pelo Espadachim Santo, a batalha teria sido muito complicada. No entanto, o Espadachim Santo responde que isso não era verdade, pois ele apenas estava protegendo-os e cumprindo seu dever. Ele continua dizendo que o prota teve um papel maior que ele na luta, e o rei Esteban concorda. O Sábio da Magia ficou surpreso, afirmando que achava que o prota seria o primeiro a morrer, considerando que ele era apenas um feiticeiro de terceira categoria com um círculo mágico de baixo nível. Ele questiona como o prota, com tão pouco talento, foi capaz de analisar e selar o padrão da magia da voz do dragão. E continua falando sobre como, mesmo com habilidades limitadas, o prota conseguiu realizar tal feito impressionante. O prota responde que, como ele era um plebeu, nunca recebeu treinamento adequado. E talvez pudesse ter salvado mais pessoas se tivesse recebido um ensino formal. Então, o Santo Espadachim menciona que provavelmente receberiam uma calorosa recepção ao retornarem ao seu mundo, e pergunta o que eles planejavam fazer quando voltassem. O rei de Esteban responde que visitaria as casas dos seus companheiros caídos, e devolveria os seus pertences para manter viva a memória de suas realizações para sempre. A Santa planeja retornar aos reinos do Ocidente, para confortar as famílias dos falecidos e construir um templo memorial em honra a eles. O Sábio da Magia expressa sua determinação em pesquisar maneiras de evitar qualquer possibilidade de ocorrência de outro labirinto das sombras do mesmo nível, pois isso significaria o fim do mundo. O Espadachim Santo pergunta a Jessie o que ela planeja fazer, mas ela apenas se vira a cabeça em silêncio. Em seguida, o Espadachim Santo se volta para o prota e pergunta o que ele planeja fazer. O questiona se ele voltaria à Academia Havrion. No entanto, todos são surpreendidos quando o dragão começa a pulsar naquele exato momento. Eles começam a se perguntar como o dragão ainda estava vivo, e a Santa diz que se eles já não tinham cumprido o objetivo. O Sábio da Magia grita que isso é impossível, pois ele mesmo foi verificar se o dragão estava morto. No entanto, ele para e começa a pensar, considerando a possibilidade do coração do dragão ser o responsável. Ele explica que um livro que ele leu afirmava que o coração de um dragão era semelhante a um motor, funcionando como um ciclo de mana. O dragão absorve uma grande quantidade de mana e a transmite por todo o seu corpo. Portanto, quando um dragão morre, ele perde o controle da mana concentrada, causando um superaquecimento de mana. A Santa pede para o Sábio da Magia explicar melhor o que ele estava dizendo, e o prota complementa que o motor superaquecido geralmente explode. Eles começam a gritar, perguntando por que ninguém os avisou antes. O Sábio da Magia afirma que a quantidade de magia descontrolada é incalculável e que eles deviam se preparar para o pior. Todos começam a perder esperança. O prota começa a pensar que talvez seja assim que tudo vai acabar, e olha para sua mão. No entanto, a cena muda de repente, mostrando a sua mão mais jovem, e ele fica confuso pensando no que está acontecendo. Em seguida, ele se vê no reflexo de um vidro ao seu lado, percebendo que está mais jovem. O protagonista começa a se perguntar o que diabos estava acontecendo. A cena corta e todos olham para uma direção, onde uma voz começa a falar. É a professora Bridget.
que se apresenta e elogia a determinação de todos em querer entrar na academia. Alguns figurantes ao fundo cochicham sobre sua aparência, mas ela os repreende dizendo que ela pode ouvir tudo. Ela continua explicando que nem todos serão aceitos, e que, segundo os procedimentos normais, todos serão submetidos aos exames de entradas tradicionais. Após os exames, apenas os 600 melhores alunos serão admitidos na Academia Havrion. Os figurantes começam a se perguntar quais seriam aqueles exames para testá-los. A professora Bridget revela que o exame de admissão seria concluir as tarefas dentro do mundo das sombras. O protagonista fica em choque, se perguntando se tudo aquilo era mesmo real, e se afasta da multidão, indo até um pilar. E se pergunta como ele voltou para o exame da entrada da Academia Havrion, que é a melhor academia mágica da nação, e percebe que já tinha se formado nessa academia há 10 anos. Fazendo as contas, ele percebe que voltou 13 anos no tempo. Ele questiona o sentido de todo o seu sofrimento nos últimos anos. As dores, angústias e sacrifício que todos fizeram. Será que tudo aquilo não valeu de nada? Um tempo depois, já do lado de fora, o protagonista começa a recapitular que aquilo não tinha sido um sonho, pois ele ainda se lembra de tudo e de todos. Alguém o chama, dizendo que o procurou por todo lugar. O protagonista olha e vê uma menina, que continua falando que ele não estava no lugar marcado. Ela pergunta se ele é Desir Arman, e o protagonista confirma, pedindo desculpas. A menina se apresenta como Randora von Dorit, uma estudante do segundo ano designada para mostrar a academia para ele. O protagonista começa a se lembrar dela, lembrando-se da sua vida passada, quando ela era uma maga prodígio que alcançou a 6ª categoria do Círculo Mágico com sua magia de fogo. E durante seu tempo na academia, ela sempre obteve o primeiro lugar nos testes escolares, sendo uma estudante exemplar. Então, Randora pergunta ao protagonista como ele se sente, e ele responde que estava nervoso. Ela o tranquiliza, dizendo que não precisa ficar tão ansioso, já que a simulação do mundo das sombras não se parece nada com a realidade. Ela explica que os exames apenas observam se os alunos têm habilidades necessárias para entrar no verdadeiro mundo das sombras. Ao olhar a ficha do protagonista, ela percebe que ele é um plebeu. O protagonista pergunta se isso é um problema. A Randora explica que, mesmo que ele seja aceito na academia, automaticamente será colocado na classe beta, onde as pessoas geralmente não recebem o treinamento ou educação adequados. Dentro da academia, existe uma distinção clara, onde os nobres são colocados na classe alfa e os plebeus na classe beta. Mesmo que você tenha talento excepcional, se você for um plebeu, sempre será discriminado na academia. Randora diz para o prota não se preocupar com isso até ser aceito na academia. Ela pergunta se ele sabe o que é um mundo das sombras, e ele responde que sim. Ela duvida, e diz que é importante saber de tudo sobre o mundo das sombras antes de entrar nele, mesmo que seja apenas uma simulação desta vez. Randora desafia o prota a explicar o que é um mundo das sombras, para avaliar seu conhecimento sobre o assunto. O prota começa a explicar que o mundo das sombras é uma calamidade extremamente perigosa que a humanidade precisou enfrentar. Ele descreve que o mundo das sombras pode ser visto como um mundo paralelo que se abre a cada ano, e dentro dele existem inúmeros mundos diferentes. Alguns desses mundos podem ser relativamente inofensivos, enquanto outros são extremamente perigosos, e eles são baseados em eventos históricos antigos que ocorrem no mundo real. A Sociedade Mágica classificou esses mundos em 10 níveis diferentes, sendo que, quanto maior o nível, maior a dificuldade. O prota enfatiza que o risco do mundo das sombras para a humanidade está no número ilimitado de sombras que consomem e corrompem os mundos, fazendo com que qualquer terreno seja devorado e envolto em sombras e não deixe nenhum traço de vida ou existência. E enfatiza firmemente a importância de concluir os objetivos das missões dentro do mundo das sombras. Randora fica surpresa e começa a explicar que o mundo das sombras é gerenciado por 2 lugares diferentes, os Reinos do Ocidente e a Academia Havrion. Esses 2 lugares são rivais em uma competição para reunir o maior número de artefatos obtidos dentro do mundo das sombras. E como membros da Academia Havrion, eles são obrigados a participar dessa competição. Ela decide não mencionar ao prota sobre os Outsiders.
Em seguida, Randória pergunta ao Prota se ele sabe o que é necessário para concluir os mundos das sombras. O Prota responde que, visto que o mundo das sombras é um mundo paralelo, os eventos do passado se repetem no presente dentro desses mundos. Apesar do mundo das sombras continuar a devorar o mundo, há apenas um método para detê-lo: infiltrar-se imediatamente o mundo das sombras e completar o objetivo das missões dadas por aquele mundo. Por exemplo, se o cenário for uma derrota em uma batalha no passado, tudo o que é necessário fazer no mundo das sombras é converter aquela derrota em vitória. Não importa o tipo de mundo das sombras que seja acessado, enquanto houver missão com objetivos, tudo o que é preciso fazer é completar as tarefas para derrotar o mundo das sombras. Randória fica impressionada com o conhecimento do Prota e diz que agora não precisa se preocupar, já que ele sabe tanto. Eles então vão até o prédio principal e, ao entrar, o Prota olha ao redor e sente uma sensação de nostalgia. Randória comenta que o Prota não parece tão impressionada e ele responde que já tinha conhecido uma construção parecida. Enquanto conversa, uma pessoa esbarra em Randória e fica se achando. O Prota pergunta se Randória conhecia aquela pessoa e ela confirma que sim, e seu nome era Alfheim. O Prota lembra que, em sua vida passada, Alfheim era um mago que utilizava magia de água e também era rival de Randória. Os dois começam a se encarar intensamente, até que Alfheim desiste e pergunta ao Prota se ele é o pupilo de Randória, e ele confirma. Alfheim comenta então que pelo menos ele tem modos, ao contrário de Randória, e pergunta qual era o seu nome. O Prota responde que era Dessir Arman, e Alfheim procura nas fichas e percebe que o Prota era um plebeu. Ele começa a zombar de Randória, dizendo que ela estava orientando um plebeu e que isso combinava perfeitamente com ela, complementando que a partida já estava decidida. Randória pergunta a Alfheim do que ele estava falando. Então, ele mostra que estava no mesmo grupo e diz que o Prota não tem chance contra aquela distribuição. Randória responde que ninguém sabe. Alfheim afirma que é impossível o Prota vencer, pois o seu pupilo era uma maga espadachim. Randória fica impressionada e diz que só pode ser mentira. Alfheim desafia Randória a verificar se quiser, e ela pergunta o nome, e a garota responde que seu nome é Ageste Kingscrown. Randória percebe que Ageste realmente era uma maga espadachim, de terceira categoria com habilidades de esgrima superiores a cavaleiros normais. E ela pensa que há uma enorme diferença de talentos se comparar com o Prota. Alfheim pergunta onde tinha ido toda aquela atitude, e se aproxima do Prota para dar um conselho. Ele diz que, caso seja aceito, o máximo que o Prota conseguiria seria entrar na classe Beta, que é a pior da academia, e sugere que seria melhor ele deixar a academia e ir embora. Assim, eles se viram e vão embora. O Prota olha para trás e vê um pouco da sua vida anterior em Ageste, o que o faz sorrir. Em seguida, um anúncio é feito, informando que o teste de admissão estava prestes a começar, e que os candidatos devem se dirigir ao local do teste. No local do teste, o Prota fica olhando a porta de entrada do mundo das sombras, e se questiona se era assim antigamente. Nesse momento, uma menina chamada Romântica se aproxima e o repreende por ficar indo de um lado para o outro, dizendo que ele estava envergonhando seu grupo. O Prota fica surpreso e pula na direção da menina, preocupada se ela estava machucada em algum lugar. No entanto, ele percebe que ela ainda não o conhecia e pede desculpas. Ele sabia que isso aconteceria, mas não conseguiu se conter ao vê-la na sua frente, e expressa sua alegria ao vê-la bem. Ele começa a se lembrar que tinha caído em desespero ao perdê-la antes, e que esse desespero o havia destruído e tomado pela angústia. Então, o Prota percebe que realmente voltou no tempo e recebeu uma segunda chance. E ele promete a si mesmo que não a perderá novamente e definitivamente irá salvá-la. Já é anunciado que o grupo D passaria pelo mesmo teste do grupo anterior, que consistia em uma competição de corrida no mundo das sombras. O objetivo era cruzar a linha de chegada antes dos adversários, sendo permitido o uso de magias e ataques mágicos contra os outros competidores. No entanto, a sensação de dor seria reduzida a 80% da realidade. Aqueles que desistissem ou sofressem uma lesão fatal seriam considerados mortos e imediatamente retirados do mundo das sombras. Um aviso é dado que o portal para o mundo das sombras estava prestes a abrir. Os participantes entram pelo portal e, em seguida, outro anúncio é feito, informando que a corrida começaria em 3 minutos,
e que eles deveriam se posicionar na linha de chegada. O Prota cumprimenta a Jessie, mas ela não responde, o que o faz pensar que ela também voltou no tempo, pois ela parecia a mesma. De repente, a Jessie chama o Prota e o critica por ser muito fraco, deixando-o abalado. No entanto, o Prota diz que já sabia disso, e ela continua a dizer que ele não entende, e fala que ele é extremamente fraco e que tudo nele está abaixo do normal. O Prota começa a se perguntar se a Jessie estava tentando irritá-lo, mas ela afirma que não tem intenção de atacá-lo, olhando para ele com desprezo por ser tão fraco. Em seguida é anunciado que a corrida começaria em 10 segundos, e o tiro de largada é dado. A Jessie levanta a poeira para atrasar o Prota, fazendo com que ele coma a poeira e fique para trás. O Prota avisa a Romântica que se eles continuarem no mesmo ritmo vão falhar. Ela fica brava e pede para ele parar de ser tão amigável com ela. O Prota apenas sorri e ela pergunta do que ele estava rindo. Ele responde que é de felicidade. Romântica o acha irritante e o desafia a olhar atentamente, pois para um plebeu como ele, no máximo ele poderia chegar à segunda categoria do círculo mágico. E em seguida, ela recita o seu feitiço, Varredura do Ar. Mudando de cena, os professores comentam entre si que tudo estava ocorrendo normalmente, e que o conjunto de estudantes daquele ano é excepcional. Eles mencionam que a quantidade de estudantes do ano anterior foi fenomenal, mas neste ano tem uma maga espadachim, que é o exemplo do que um nobre deve ser. Na corrida, o figurante se vangloria que será uma vitória fácil para ele, pois, como cavaleiro, possui uma vantagem natural. Ele elogia a Jessie, mas, de repente é atingido por uma onda de ar, um ataque de Romântica, que o faz ser jogado para trás. Ele tenta se proteger com sua armadura de 100 kg, dizendo que o vento não fará nada. No entanto, a Jessie surpreende todos ao passar pelos ataques de ar da Romântica com habilidade, balançando a sua espada e deixando o figurante boquiaberto. Os ataques acabam acertando as árvores, que voam e caem sobre o figurante, eliminando-o da corrida. Romântica lamenta por não ter conseguido eliminar a maga espadachim, e afirma que agora era a vez do Prota ser eliminado. No entanto, ela diz que, como é uma boa pessoa, deixaria o Prota ir embora se ele desistisse para evitar qualquer dor. No entanto, o Prota recusa, e ela questiona se ele é burro, e se ele não havia acabado de ver seu ataque, mas o Prota apenas sorri. Romântica menciona que havia dado a chance para ele fugir, e prepara seu feitiço, prometendo atacá-lo com toda a força, e lança seu ataque. Ela o atinge com um feitiço de nível 2, afirmando que nem mesmo um mago de primeiro círculo teria tanto poder. No entanto, o protagonista aparece atrás dela, surpreendendo-a, e diz que o feitiço que ela acabou de usar foi incrível para um mago de segunda categoria do círculo mágico, deixando-a em estado de choque. E aí, gostaram do resumo? Se sim, deixa aquele like maroto e se inscreva no canal para não perder nenhum recap. E se não gostaram, deixa o like mesmo assim, vai que melhora, né? Bom, então é isso, galera. Beleza, falou e fui!